Maravilha, meus irmãos. Vamos começar a nossa aula hoje. A nossa aula será ministrada pelo professor Simon, nosso teólogo aí, né? Um homem gabaritado aí para estar nos instruindo hoje. Todos, to- todos os versículos que será mencionado, eu estarei colocando nos comentários, né, no chat. E os irmãos podem se inscrever para falar algo, para acrescentar, para fazer perguntas, e a gente vai estar direcionando essas perguntas ao Simon, tá bom? Gostaria de convidar a Débora para fazer a oração nesse momento, iniciando nossa aula. Bom dia, irmãos, tudo bem? Senhor, nós te louvamos por essa aula, por esse dia maravilhoso. Peço que o Senhor abençoe o Simon, nosso professor de hoje, que a tua luz, Senhor, que a tua palavra, Senhor, nos ilumine através da vida dele. Usa o teu servo, Senhor, para trazer instrução para nós, que seja uma aula maravilhosa para todos nós. Amém. Amém. Simon, é contigo. Bom dia a todos, irmãos. Estamos começando a nossa aula. Espero que vocês estejam me ouvindo de forma clara. Estamos aqui dando início à nossa aula de hoje, porém, numa continuação de um tema, que a gente está tratando sobre a doutrina de Cristo. Confesso que ficou um pouco mais difícil da aula hoje, porque o Gustavo falou que eu era gabaritado. Aí você me complicou, Gustavo. Ficou um pouco mais difícil. Mas a gente tem procurado estudar, nós trocamos ideias também entre os professores, e esse tema é de grande relevância para a nossa igreja. Amém? Então, vamos lá. Na aula passada, a nossa professora Leila trouxe para nós sobre, morreu pelos nossos pecados. Esse seria o tema principal da aula da Leila, porém, essa aula, ela tem outras divisões, subdivisões, E ela tratou para nós o pecado nos separa de Deus e o perdão através do sacrifício. Hoje eu vou dar continuidade no ponto que diz: Jesus, um ser humano em todos os sentidos. Irmãos, essas aulas, elas têm parecido um pouco, às vezes alguns temas parecem, tem uma semelhança entre eles, e isso de fato acontece, porque alguns detalhes, eles precisam ser mostrados, ensinados em alguns detalhes, em textos diferentes da Bíblia. Então, às vezes, alguns temas parecem um pouco repetidos, mas não é não, tá? Cada um deles trata de uma forma específica da doutrina de Cristo, ok? Mas, eu fazendo aqui uma pequena mistura entre a aula anterior e essa aula, eu queria fazer uma conexão, até porque a Leila fez um desafio e deixou uma pergunta para nós, e eu queria começar respondendo essa pergunta, claro, de forma humilde e tranquilo em relação aos textos bíblicos a qual nós lemos e temos aqui nessa manhã, tá? Então, eu louvo a Deus pela nossa igreja, nós temos a liberdade e às vezes podemos discordar um dos outros em alguns temas, mas eu sei que a boa intenção sempre é para esclarecer o que a Bíblia diz, Então, na teologia, ela às vezes diverge algumas coisas e traz assuntos bem profundos e estudos muito longos. Então, essa pergunta da Leila, com certeza, seria uma aula inteira ou também uma série de estudos em relação a essa pergunta, para a gente ter todos os detalhes, respondido dessa pergunta. Lembrando, os irmãos, que nas nossas aulas anteriores, nós tratamos desse assunto, tá? Então, não queria deixar nada vago, mas nós já estudamos sobre isso, nós já discutimos sobre esse assunto, Então, a pergunta seria: se Jesus morreu pelos nossos pecados, por que ainda pecamos? Pergunta difícil de ser respondida, mas lá na Bíblia contém a resposta, tá? Irmãos, tomar muito cuidado, às vezes a gente utilizar textos avulsos, solto de um contexto, solto de uma realidade a qual aquele texto foi escrito.
Isso a gente precisa tomar muito cuidado, senão a gente fica lendo textos soltos, sem conexão alguma com a realidade dos fatos, e aí esses textos se tornam impossíveis e impraticáveis. Então, nós precisamos ter a consciência que, graças a Deus, nós temos aqui, todos que estão participando, eu acredito, são pessoas que procuram entender e também entender o contexto do que foi escrito, né? Muitas pessoas vivem num vazio dentro do cristianismo, dentro de ser um cristão, na verdade, porque cristianismo também é um rótulo, mas dentro de ser um cristão, as pessoas vivem num vazio, até porque aprenderam somente a leitura de textos vazios, textos sem conexão. A velha caixinha das promessas, né? Vamos ver o que eu tenho para hoje. Eu abro a tampinha, tiro um versículo, né? E aí você pegou um texto de Cantares lá, né? Na caixinha de promessa já não tinha alguns textos desses, mas na Bíblia muitas pessoas abrem ela, colocam o dedo e apontam em cima, tá? E aí você pega um texto de Cantares lá e talvez você é solteiro e ficou difícil de aplicar esse texto. Então, textos soltos muitas vezes não querem dizer nada. Então, essa pergunta, eu queria convidar você a abrir a Bíblia lá em João 8:7. Eu vou ler aqui para você. João 8:7. Eu estou utilizando a versão NVI, tá bom? NVI. João 8:7. Vamos lá. Irmãos, o Gustavo está colocando aí no chat os textos, tá? E se não der tempo de você abrir, ou você teve que mexer no seu celular, eu vou ler aqui. Pode acreditar, tá? Está escrito na Bíblia aqui. Caso você queira conferir, anote a referência. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Esse texto aqui, claro que eu utilizei só um versículo, também existe um contexto, mas você já conhece a história dos homens que queriam apedrejar aquela mulher, né? E Cristo fez essa pergunta: se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Lá em 1 João 8:10, de 8 a 10, desculpa, 1 João 1, de 8 a 10, corrigindo aqui. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não... Perdão, eu li errado para vocês, irmãos. Eu estou lendo aqui já Romanos 7:18. 1 João 1, 8 a 10. Vou ler aqui novamente, desculpa. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Lá em Romanos 7:18, diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Então, nós lemos aqui dois textos, né, 3 textos, na verdade, falando sobre o pecado e a afirmação que o homem é pecaminoso. Esses textos são claros, mesmo lendo eles apenas em pequenos trechos da porção de um contexto, tá? Lá em Hebreus 7, 24, 25, Hebreus 7, 24 e 25 diz assim: mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximaram-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Irmãos, os primeiros três textos que nós lemos, né? Nós afirmamos que o homem é pecaminoso. E aí, depois, a gente tem um texto que afirma a salvação incondicional daquele que aceitou Jesus. Bom, tentando fazer um paralelo entre esses textos aqui. Ainda tem mais um texto que eu vou ler aqui, né? Irmãos, nós não acreditarmos que nós somos salvos em relação ao pecado, fica difícil cumprirmos uma vida cristã decente,
né? No mínimo digna. Porque o que acaba acontecendo? São coisas que a própria Bíblia nos afirma que somos pecadores, porém, nós temos um texto muito importante que diz assim, João 5:24. Esse eu gostaria que você abrisse, já vamos falar sobre ele. Nós temos que olhar por duas perspectivas para entender por que continuamos pecando ou não. Essa é a questão sine qua non da pergunta da Leila, né? Então, em João 5:24, nós vamos ter essa resposta. Porém, nós temos que olhar com duas perspectivas, certo? Do lado humano, nós somos pecadores, ok? Esses textos aí trouxe isso para nós. Mas pelo olhar de Deus, nós somos santos. Então, algumas questões, infelizmente, vai ficar para a gente perguntar lá no céu, certo? Para a gente ter o entendimento completo disso. Mas seria mais ou menos isso. Você pensa numa rodovia, meus irmãos. Uma bela rodovia. Duplicada, quase sem curvas. Muito bem estruturada, muito bem sinalizada. Inclusive, na parte noturna, ela também tem iluminação em todo o longo dessa via. E você está dentro de um carro muito bom, um carro muito seguro, muito estável, todo revisado. Vamos colocar aqui um carro novo. E o motorista que está dirigindo esse carro, ele é um excelente motorista, um dos melhores do mundo. Um excelente motorista. Aí você vai fazer essa viagem com essa pessoa. E você torna essa viagem um pequeno inferno, né? Sabe aquele negocinho que tem do lado aqui que segura? Que o nome popular não dá para falar aqui, mas um se chama segura-bobo, tem mais nomes. Aquele negocinho ali, imagine você andar o tempo todo nessa viagem, agarrado naquele negócio, tentando frear no lado do passageiro. Sabe quando a pessoa estica as pernas e parece que está apertando o freio? Um desespero. Nós vamos morrer, nós vamos bater, vai acontecer algum acidente. E com todas essas condições que eu te disse aí, tá? Você dentro desse carro aí. Então, a nossa vida cristã é essa, certo? Se nós olharmos pelo lado humano, nós vamos entender que nós vamos precisar apostar a nossa salvação numa loteria. Você já ganhou na loteria, meu irmão? Se você já ganhou, passa a receita aí. Então, a vida cristã não pode ser apostada numa loteria, porque aí depende da sorte, depende do ser humano falho, né? Depende de questões que já está escrito aqui. Se você não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra, né? Então, eu gostaria de ler com você, lá em João 5:24, acho que você já abriu, que diz assim. Eu vou ler pausadamente esse texto. Outro texto que está dentro de um contexto, meus irmãos. Eu lhes asseguro, de novo, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê, ponto, naquele que me enviou, pronto, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, essa pergunta da Leila, precisaríamos aí de uma aula completa para a gente entrar mais a fundo e nós discutirmos melhor sobre ela, apesar que nós já estudamos isso em aulas anteriores. Mas essa pergunta responde da seguinte maneira. Na perspectiva do homem, somos pecadores, somos falhos, né? Não é à toa que temos um advogado perfeito para nós, né? Isso a Bíblia nos afirma. Então, nós somos pecadores. A natureza, se a gente pegar ali os estudos de alguns textos que falam, o homem, ele até quer fazer o bem, ele até sabe qual é o bem, mas a natureza dele praticamente faz ele cometer o que está errado, ao contrário, essa é nossa natureza. Por isso que daqui a pouco, quando nós entrarmos aqui no primeiro ponto da lição, nós vamos entender que Jesus foi um homem diferente, tá? Então, agora, na perspectiva de Deus, nós somos santos. Então, o sacrifício de Cristo na cruz, ele perdoou os nossos pecados, né? Para aquele que aceitou ele como seu Salvador.
Irmãos, é até forte o que eu vou falar, mas os nossos pecados futuros estão perdoados para aquele que aceitou Cristo como Salvador. Ou não? Você nasceu depois da morte de Cristo ou antes da morte de Cristo? Faça essa pergunta. Se ele morreu na cruz, lá atrás, 2000 e poucos anos aí, como é que fica? Você não tinha nem nascido. Até os teus pecados, sabe amanhã, aquela raivinha que às vezes você e eu vai passar com alguma coisa no trânsito, sei lá, algum pensamento, alguma coisa assim, nós precisamos moldar o nosso intelecto, irmãos. Por isso que nós precisamos nos esforçar, como Paulo nos ensina. Nós precisamos estar em constante luta. Essa resposta não quer dizer que, porque somos salvos, vamos aprontar, vamos fazer o que quiser, vamos viver uma vida bagunçada. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Mas uma constante confissão de pecados. Essa é a nossa vida cristã. Até porque, irmãos, os nossos pecados já foram todos perdoados. O que a Bíblia nos diz é confissão de pecados. Confissão de pecados, tá? Porque já os pecados estão perdoados. Amém? Então, esse texto diz que eu lhes asseguro. A gente pode achar mais 1000 textos aí. Nenhum pode tirar a veracidade das palavras do Senhor Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê, e aquele que não cometer mais pecados, não furar o sinal vermelho. Sabe aquela via que é de 80 por hora, meu irmão, e você anda 100 por hora? Pois é, pecado. Aí a gente só pensa no pecado da prostituição, do roubo, da traição e tudo mais. É porque quando a gente pensa que a salvação depende da gente, nós precisamos de uma listinha de regras. E aí a listinha de regras não dá para ninguém cumprir, né? Então é fácil, eu não estou matando, eu não estou roubando. Parecendo aquela menina lá, aquele cara que faz lá as piadas lá, né? Não estou matando, não estou roubando, né? Então a gente só pensa nisso. Sabe aquela padaria de bairro que você compra o pãozinho francês pela manhã e não pegou a nota fiscal? Você está sendo conivente. E aí? Como é que faz? É difícil. Se ficasse ao nosso critério, irmãos, ninguém iria para o céu. Entrando no ponto 1, que na verdade já é o ponto 3, né? Um ser humano em todos os sentidos, né? Deixa eu ver aqui. Lá em Lucas 30:35, queria ler para vocês. Lucas 1:30-35. É um texto bem conhecido. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Sou eu virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo e Filho de Deus. Então, irmãos, olhando para a perspectiva humana de Cristo, não podemos esquecer desse texto, tá? O seu nascimento foi diferente, né? Ele veio como homem, porém ele veio através de uma virgem, e o seu nascimento ele foi completamente diferente de qualquer ser humano. Então, isso se coloca na questão que Jesus foi homem, mas com essa diferenciação. Homem incapaz de pecar. Não esquecemos disso, tá? Outro texto que eu queria ler com vocês, que diz assim, lá em Filipenses 2:6-8. Eu queria que você abrisse aí. Filipenses 2:6-8. Esse texto, irmãos, eu vou ler ele de trás para frente, tá? Eu vou começar no 8 e vou terminar no 6. Vamos ver se vai dar certo o que eu vou fazer aqui. Até porque eu copiei ele aqui, mas ficou sem divisão.
Eu acho que vai ficar um pouco difícil, mas eu vou ler ele normal aqui, então. Depois eu vou fazer uma colocação de trás para frente. Que embora sendo Deus, vamos lá, Filipenses 2, de 6 a 8. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, veja bem, irmãos, a questão da obediência de Cristo, ele mais se remete a questões humanas propriamente dita. Ele foi uma criança, ele teve que aprender coisas como criança, ele teve a sua adolescência, ele teve a sua juventude, né? E mesmo assim, morrendo muito novo, né? Ele teve questões que envolve a questão humana. Então, a sua obediência, para ficar bem claro, se não dá para entender aqui, que volta lá naquela velha polêmica nossa, né? Então, Cristo, se ele pudesse pecar, então ele podia ter pecado, mas ele escolheu não pecar. E aí a gente volta a trazer uma humanidade simples e pura na vida de Cristo. Então, para a gente entender que essa obediência, ela se remete a algumas coisas que, de fato, envolve a vida humana. Coisas, por exemplo, meu irmão, você tem horário para acordar, você tem o seu trabalho, a sua responsabilidade, né? Você, por mais que talvez você seja um profissional liberal, talvez, mas você tem regras a cumprir, você tem a sua carteirinha lá de profissional liberal, você teve que cumprir algumas regras daquela associação, no seu trabalho existe um horário. Então, são coisas que envolvem a questão humana. E no poder de Cristo, ele poderia muito bem banir tudo isso, né? Ele podia ser um homem descompromissado socialmente, né? Por mais que os fariseus julgavam como tal, porque era isso que os fariseus faziam, né? Eles utilizavam a lei para punir, e a lei de forma conveniente. Tanto voltando no assunto da mulher apedrejada, ela adulterou sozinha? Cadê quem estava com ela? Faça essa pergunta. Então, a palavra usada em conveniência colocava o Cristo como pecador, que era isso que os fariseus queriam enquadrar Jesus. Era mais um pecador. Ah, não, mas ele não é nem igual a nós. Nós seguimos a lei, né? Nós cumprimos as regras. Então, a vontade daqueles fariseus era enquadrar Jesus como um pecador. Então, talvez pelo estilo de vida de Jesus, né? Eles queriam emplacar o pecado na vida de Cristo. Lembrando daquela frase que nós utilizamos, né? Que Cristo ele foi afetado pelo pecado, mas não contaminado. Então, essa obediência que a gente está olhando aqui, nos textos que a gente está aprendendo, nós olhamos que ele se remete a essas questões da humanidade, né, das questões humanas, né? Por exemplo, tem um texto aqui, deixa eu só achar ele, eu fiz de uma forma diferente, estou meio perdido nos meus textos aqui, que fala sobre, lá em Mateus 17, 25 a 27, desculpa, Gustavo, que eu pulei a ordem dos textos aí. Mateus 17, 25 a 17. Perdão, 25 a 27. Diz assim: sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram os tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então, os filhos estão isentos. Não é uma pergunta, uma afirmação. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abre-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue e a entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Olha, veja bem, Cristo era o Todo-Poderoso, dono de todo o ouro e toda a prata, né?
mas ele pagou para não escandalizar. Então, isso foi sinal de obediência, porque ele poderia muito bem causar o escândalo para aqueles homens, né? E ele deu mais uma lição. Então, quando a gente olha uma questão de obediência, se remete lá à tentação de Jesus no deserto, né? Você vê que o diabo tentou ele o quê? Tentou ele contra Deus, né? Tentou ele desafiar Deus, já que ele era Deus, né? Então, a obediência também reflete numa questão que trata o plano de Deus, mas também de não tentar a Deus. Então, se joga daí mesmo e se salve, transforma essas pedras em pães, porque era uma questão de poder, que Cristo teria esse poder, entendeu? Ele poderia transformar a pedra em pão. Então, irmãos, olhando para esses textos, a questão da obediência, ele não se reflete a questão que Cristo poderia pecar, mas sim no esvaziamento. Posso falar uma coisa para você, irmãos? Imagine, quem já assistiu aqui Marvel, filmes de mutantes, né? Aí, qual que é a grande dificuldade de alguns super-heróis? Pergunta aí, pensa um pouquinho. Talvez não é derrotar o vilão. Alguns deles têm a dificuldade de conter o seu poder, né? O Ciclope tinha que usar um óculos para não sair furando as paredes, né? O Hulk, por mais que ele tentasse ser delicado, não conseguia. A sua força é bruta demais, né? E assim por diante, né? Aquela que suga o poder do outro lá, se ela fosse beijar o outro, ela sugaria o poder lá, ela não consegue controlar, né? E a obediência de Cristo foi exatamente essa, conseguir controlar o seu poder, né? Ele podia muito bem chegar para os fariseus e fazer assim, só assim, ó. Os fariseus iam cair todos, né? Ele podia teletransportar o comércio dentro do templo só com um estralar de dedos. Ia ficar limpinho o templo. Ia sumir os caras que estavam ali fazendo o mercado dentro da igreja. Então, não podemos misturar, porque tudo isso que a gente tem lido, estudado, existe um contexto, existe um texto. Não é numa aula aqui de 40 minutos que às vezes nós vamos conseguir trazer todos esses dados, né? Mas a intenção de nós, como professores, é exatamente isso. É por isso que tem vários textos, a gente coloca aí para você anotar, para você estudar. E caso ainda você tenha dúvida, nos procure, não só a mim. Até as perguntas mais difíceis, vocês podem perguntar para o Gustavo, né? Só deixa as facinho para mim. Ou pergunta para o Márcio, para a Leila. Eu estou brincando. Todos nós estamos conversando e trocando ideias sobre esses assuntos. Então, nós estamos aptos a ajudar você a distinguir a diferença de uma coisa e outra, tá bom, irmãos? Todos nós, não só eu, mas como o Márcio. Agora tem a professora Débora e também tem a professora Leila. Mais duas para dividir a responsabilidade com a gente aqui, né? Então, irmãos, não fiquem com dúvidas, faça a sua pergunta. Lá em Hebreus 5, de 6 a 8, diz assim, e diz noutro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Irmãos, está aí o texto, tá? Então, a obediência dele veio através daquilo que ele sofreu, a dor que ele sentiu, as peripécias da vida humana, a fome, né? Então, por mais que ele era poderoso para passar por tudo isso, diferente de nós que sofremos, ele obedeceu, né? Ele esvaziou-se do seu poder, da sua glória. Então, essa questão da obediência, ficando bem claro, ela não se reflete a questão de pecado, mas sim da obediência, né? E veja bem, o que é cristianismo, né? Eu conversava com alguém, esses ismos,
né? Acho que foi até com o pastor Raul, nós estávamos conversando. Esse ismo, ele rotula, isso é verdade. Mas vamos olhar a questão, aí vamos usar a palavra mais conhecida, cristianismo, né? Ela se reflete a vida de Cristo, e o que que Cristo deixou para nós? Exemplo. Era muito fácil para Deus fazer uma cartilinha bem bonitinha, assinada por ele, e deixar dentro da casa ou na cada família, e não mandar o seu filho. Aí, ó, siga essas regras aí, tá bom? Você dá conta de seguir essas regras, beleza, você tá dentro. Era muito mais simples. Porém, além da morte, do sacrifício de Cristo, do seu único filho, né? Demonstra amor da parte de Deus. Mas a vida de Cristo, que se remete à palavra cristianismo, ela traz o quê? Exemplo. Já que queremos ser um bom cristão, seguir o cristianismo, exemplo. Essa foi a caminhada, né, de Jesus para os discípulos e para aqueles que ouviam a sua palavra. Então, o que Jesus faria nessa situação, né? A pergunta mais pesada é: se Deus é Deus, ele não pode pecar; se Cristo é Deus, ele também não pode pecar. Essa resposta nós já respondemos lá atrás. Porém, na nossa situação no cotidiano, ele teve uma breve passagem na Terra? Teve, mas ele deixou exemplos, né? Ele deixou questões que possam trazer o fruto na vida do homem. Então, quando a gente olha da obediência de Cristo, ela se remete a algo diferente a pecado, mas quando ela se coloca como obediência nossa, ela é a transparência do fruto. Por quê, irmãos? Às vezes uma pessoa que é bem estressadinha, bem nervosinha, né, quando ela aceita Jesus verdadeiramente, não é de um dia para o outro que ela acorda como fosse a melhor pessoa do mundo, mas na sua caminhada ela vai deixando talvez de se exaltar em situações que por fácil ela se exaltava. Ela vai se controlando, ela vai se segurando, entendeu? A pessoa que tem problemas, talvez com prostituição, com pornografia, se ela aceita Jesus, meus irmãos, ela vai entendendo que isso carrega a vida dela, isso pesa para ela. Mas de tudo isso, essas pessoas não estão livres, né? O que é mais brabinho não está livre de ter um acesso de fúria, se explodir, entendeu? Mas o retratamento, né? O confessar a Deus, é isso que muda na vida do cristão. Então, nós temos que entender que a obediência humana, ela é diferente de uma obediência de Cristo. Então, há um paralelo nisso aqui, né? Então, o decorrer da nossa caminhada cristã, ela demonstra que nós não estamos livres, né, de errar novamente. Aí seríamos o que nós lemos nos primeiros textos aí: pecador por falar que não é pecador. Amém? Então, vamos ver se tem mais um texto aqui que eu queria ler com vocês. Não, eu já li todos os textos aqui. Então, irmãos, nessa manhã, eu não vou me alongar tanto aqui, até que eu deixo um espaço para vocês. E nós temos vários pontos, e eu quis me prender aqui apenas no ponto 5.3 do nosso material aqui, porque esse assunto ele não pode acabar só nesse domingo. Então, nós precisamos continuar nele, viu, professores? Né? Então, aqui entre nós, professores, nós temos a liberdade, tá? Nós não temos aqui a questão que precisa terminar todo um assunto, fazer toda uma aula aqui, e nós dividimos dessa maneira e tem sido muito gostoso. Né? Então, eu dei uma pequena continuação na aula da Leila e tratei aqui sobre a obediência de Cristo, né? Sobre o esvaziamento e sobre as questões humanas que envolvem a sua vida social também. Ok? São 10h37, espero que não tenha ficado nada obscuro numa área cinzenta para vocês, espero que todos aqui possam ter entendido. Claro, tendo dúvidas, podem deixar sua pergunta ou questionar. Se nós soubermos responder de imediatamente, assim fazemos. Gustavo, devolver a palavra para você aí. Muito obrigado, Simon, por essa aula maravilhosa, foi excelente. Os irmãos que quiserem participar, contribuir com alguma fala, fazer alguma pergunta, pode fazer o uso do chat, e a gente vai estar
passando a pergunta, ou então colocando a sua participação aqui para que todos os irmãos possam ouvir, ok? Nesse primeiro instante, eu gostaria de convidar o pastor Raulzão para que se ele tem algo a falar, para colocar, para acrescentar na aula do Simon. Em seguida, nós vamos escutar o professor Márcio também. Valeu, Simon. Bom dia, pessoal. É isso aí, Simon. É muito bacana, gostoso ouvir professores, mestres da PIB Campo Mourão, né, jogando aí a semente da palavra de Deus no coração desses irmãos. Mas é muito interessante, Simon, a gente conversou aí essa semana em relação à teologia, em relação ao ensino bíblico, mas a prática do ensino. Porque sermos ouvintes e não praticantes é uma coisa muito séria. Então, isso envolve muita coisa na vida espiritual individual do cristão e também vai implicar no conjunto, porque na hora da assembleia, na hora do ajuntamento, se todos nós tivéssemos esse pensamento aqui em Filipenses capítulo 2, no versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Então, o Paulo aqui já está... Não rodeia, não. É tão simples. Eu postei aí essa semana dizendo que o Evangelho de Jesus de Nazaré é tão simples que nós, os cristãos, não acreditamos. É simples, ele já está dizendo aqui. Tenham vocês o mesmo modo de pensar. Qual era? Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e se tornou a natureza de servo. Então, é para a gente ter esse mesmo modo de pensar. Como você disse aí do super-herói, né? Eu acho que cada um de nós temos um super dentro de nós. Então, largar a mão disso e vivermos, olha, como servos, e vivendo a vida comum entre nós, os seres humanos. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Então, assim... sermos obedientes naquilo que ele nos orienta, né? Dentro daquilo que está escrito. Uma vez, um pastor falou para mim assim: Raul, prega aquilo que está claro na Bíblia. O que está obscuro, deixa para os teólogos discutirem. Mas prega o que está claro, o que é óbvio, o que está ali, para que as ovelhas venham a entender na simplicidade e praticarem. Então, para mim, hoje... eu vejo a maior dificuldade no povo em termos de ensino é a prática daquilo que está ensinando. Então, esvaziar também a nós mesmos dentro da nossa vida pecaminosa e preenchermos da palavra de Deus, da obediência. Eu acredito que essa prática seremos todos muito abençoados. Que Deus te abençoe aí pela palavra e por toda essa linda equipe aí. Bom dia. Obrigado, pastor Raulzão. Deus abençoe. Professor Márcio, está com a palavra. Bom dia, irmãos. Parabéns aí, Simon, pela aula. É muito interessante você falar sobre a humanidade de Cristo. Então, nós já tínhamos falado em aulas passadas e estamos revisitando esse assunto com uma perspectiva diferente, um pouco mais aprofundada. E eu gosto muito de lembrar do texto clássico, né, que todo mundo conhece, né, quando a gente fala da humanidade de Cristo. João 3,16, né, fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Então, às vezes a gente confunde essa natureza humana de Cristo como se Cristo também pudesse pecar, mas ele não escolheu pecar. A gente confunde diversas coisas, né? Mas como o Simon começou na aula de hoje, Cristo, ele é único, né? Ele é o unigênito filho, né? Filho de Deus. Então, ele é totalmente diferente de qualquer outro ser humano, né? Então, por isso que Cristo, né, ele não podia pecar, e
E a grande pergunta que fica na realidade, né, que vai ser a pergunta que a professora Débora vai responder semana que vem, é por que Cristo, sendo um homem justo, por que Cristo, sendo um homem sem pecado, tá? Por que ele, né, teve que morrer na cruz, né? Por que essa injustiça, né? Por que Cristo teve que morrer na cruz? E isso, quem tiver curiosidade, semana que vem a Débora vai conversar com a gente sobre isso. Amém? Fica com Deus aí, irmãos. Obrigado, Márcio, pela sua contribuição também. Simon, eu achei espetacular a sua ilustração usando os heróis, né? Principalmente os mutantes ali, né? Porque nós sempre usamos a figura do rei, né? Todo rei que tem os seus devotos é adorado, né? E Jesus, sendo adorado, escolhe servir aqueles que o adoram, né? E a grande diferença é exatamente essa, que o Senhor, ele existe um propósito em Jesus ser 100% homem, 100% Deus. O 100% homem, ele não dá conta de conter aquilo que está nele. Só Deus consegue fazer isso. E é interessante, porque você citou Mateus capítulo 4, que é o Jesus sendo tentado no deserto. Rapidamente, meus irmãos, só para nós encerrarmos aqui. Jesus era 100% Deus para que ele pudesse fazer as coisas extraordinárias que fez e nós lemos nas Escrituras Sagradas. Então, ele era Deus, mas ele precisava ser 100% humano para que ele se tornasse o cordeiro que seria imolado em favor do mundo. Por isso que a tentação dele, no capítulo 4 de Mateus, não está relacionado à sua fome e à sua sede, mas está relacionado ao seu poder. Então, Jesus não foi tentado a transformar pedra em pão para se alimentar, ele foi tentado a transformar pedra em pão para provar que é Deus, para usar o poder de Deus em favor de si mesmo. E ele não poderia usar o seu poder em favor de si mesmo, porque ele tinha que ser o Cordeiro de Deus em favor do mundo, imolado por todos nós. Então, o propósito da humanidade de Jesus em ser obediente está muito relacionado à questão que nós falamos no começo da reunião, que é a salvação. Por isso que a tentação do diabo era o tempo todo extraviar a essência daquilo que era a vinda de Jesus aqui na Terra. Eu estava falando para a Débora que foi uma aula extraordinária, Simon. Foi uma aula técnica. Muito obrigado, Deus te abençoe, e eu tenho sido muito abençoado pelas nossas aulas aqui da EBD. Mais algum irmão gostaria de contribuir, Débora? Eu queria agradecer pela aula, excelente aula. Fui muito ministrada, Simon, por tudo que você falou. Acho que é uma aula que compensa depois os irmãos reverem, lerem os textos, ruminarem, né, tanta palavra assim, porque instrui mesmo a gente a viver, a entender como que o amor de Deus é grande, né, nos cobre, nos perdoa, né, como nós somos envoltos nisso, né, e vivemos livres, totalmente livres. Foi uma bênção. Que Deus continue te usando para nos abençoar assim. Queria fazer a menção honrosa aqui, porque nós temos a participação aqui na nossa aula online do nosso querido irmão Jesus e da irmã Maria Amélia. Nós estamos vendo ali o irmão Jesus ali na câmera. Deus abençoe sua vida, meu querido. Saudades de você. Que Deus possa continuar te abençoando de maneira poderosa, viu, meu irmão? Deus abençoe. Não temos nenhuma pergunta aqui, nenhum irmão inscrito. O Valmir escreve aqui, só agradecer a dedicação dos professores. Obrigado, Valmir. Então, sendo assim, concluímos a nossa aula de hoje. Eu vou convidar o Chicão para orar por nós. Amém. Vamos orar então.
Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por mais esse domingo, e obrigado pela vida dos professores, Senhor. Eles têm se dedicado todo domingo, estudando durante a semana para nos abençoar, para nos ensinar ainda mais da sua palavra, ensinar ainda mais do Senhor para nós. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente a vida de cada um deles, Pai. Abençoe também a vida de cada um que esteve aqui, que acompanha a sua aula, e abençoe o restante desse dia, Pai. O almoço de cada um, o momento de comunhão que cada um vai ter logo mais. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a vida de todos. Lembrando do nosso culto às 19h30, online e também presencial. Deus abençoe a vida de vocês. Um excelente domingo. E a gente se vê, meus queridos. Beijos.